A origem da língua portuguesa está ligada ao latim, que era falado pelo povo romano em um pequeno estado situado na Península Itálica, o Lácio. Existiam duas modalidades de latim, o latim vulgar e o latim clássico. O latim vulgar era falado pela população mais baixa e possuía um vocabulário reduzido e era dotado de variações linguísticas, enquanto o latim clássico era falado pela elite. Após alguns séculos, o latim predominou sobre as línguas e dialetos falados em várias regiões, formando diversas línguas dentro da região do domínio do Império Romano. A língua portuguesa foi trazida ao Brasil no século XVI pelos portugueses através do descobrimento do Brasil. O português era imposto às línguas nativas que já haviam aqui. E foi o que foi predominando entre dialetos, formando novas palavras e deu origem ao nosso português. Quando os portugueses desembarcaram na costa brasileira, estima-se que havia por aqui cerca de 1.200 povos indígenas, falantes de mais de 1.000 línguas diferentes. Infelizmente, a chegada dos portugueses aqui não foi um processo pacífico para a região e nem para os habitantes que já viviam aqui, visto que os portugueses chegaram na intenção de explorar as riquezas culturais presentes aqui na nossa terra e também de utilizar os indígenas como escravos. Porém, esse povo foi muito resistente e de lá para cá ele influenciou bastante na nossa cultura. A culinária indígena varia de aldeia para aldeia e de tribo para tribo, pois mesmo sendo um grupo de povos semelhantes, apresentam costumes e crenças diferentes. Existe para os indígenas um período chamado de resguardo ou reclusão, que é quando morre um ente querido ou acontece um casamento, nascimento e gestação. Para os indígenas, o consumo de alimentos ingeridos num período desapropriado pode gerar graves consequências tanto para a pessoa que ingeriu como para seus familiares. Entre os índios bororós que vivem no estado do Mato Grosso, as mulheres, por exemplo, quando dão à luz, não comem carne de tatu ou tartaruga e os pais devem ficarem de 3 a 5 dias sem comer ou beber. Existem também alimentos indígenas interditos, são alimentos proibidos de serem ingeridos por toda uma comunidade. Podemos citar como exemplo os índios Caiangangue no Mato Grosso que não comem tamanduá, pois para eles o tamanduá foi quem ensinou eles cantos e danças e por esse motivo devem gratidão a esse animal. De forma geral, os índios viviam da caça e da pesca, além de algumas frutas silvestres como a mangaba, o genipapo, a guabiraba, o araçá e entre outros. Produziam também roças de milho e mandioca, além de se alimentarem de alguns insetos. O Brasil é um país pluricultural e miscigenado. Além de influências dos povos orientais, africanos e europeus, a culinária nortista é marcada por traços indígenas. Podemos citar como exemplo alguns pratos típicos: a maniçoba, o mugunzá, a pamonha, a canjica, o beiju de tapioca e entre outros, além de frutas que consumimos no dia a dia, como o guaraná, o maracujá, o caju, a acerola, sendo seus respectivos nomes derivados da língua tupi. O nosso vocabulário também recebeu grande influência das línguas indígenas. Por exemplo, ele serviu para enriquecer o vocabulário da nossa flora, com palavras como abacaxi, açaí, amendoim. Influenciou fortemente também a nossa fauna, animais como gambá, ariranha, tamanduá. Seus nomes têm origem indígenas, principalmente do Tupi-Guarani. Ela ainda influenciou na onomástica com o nome de pessoas como Tainá, Cauã e Iracema. Além disso, também influenciou na toponímia, que é o nome de lugares. Por exemplo, o Parque Ibirapuera, em São Paulo, que significa lugar onde já foi mata, e também Jericoacoara, no Ceará, que significa refúgio das tartarugas, também são de origem indígena. A gente tem contato com muitas palavras que são de origem indígena e muitas vezes a gente não tem esse consentimento. Por exemplo, o nosso estado, Maranhão, esse nome é de origem indígena também. Outro aspecto forte na nossa cultura brasileira herdada dos indígenas foi o chamado folclore, que eram lendas e mitos que antes eram passados de geração para geração e sempre carregavam uma mensagem importante. E tinha como seres protagonistas das histórias seres fantasiosos, como por exemplo o Curupira, o Boitatá, a Iara, Mãe d'Água.
as danças folclóricas, as vestimentas e as principais festas populares indígenas, elas influenciam manifestações artísticas em várias regiões do Brasil. Na época do descobrimento do Brasil, os nativos brasileiros andavam nus. Foi assim que os colonizadores portugueses os encontraram. Os trajes e adornos que eles utilizavam geralmente eram usados somente em rituais e comemorações, como são usados até hoje, principalmente pelas tribos que são mais isoladas. As vestimentas foram introduzidas aos costumes indígenas pelo colonizador português. A partir do contato com a civilização, os indígenas passaram a adotar as vestimentas dos homens da cidade. Atualmente, o vestuário dos índios está relacionado ao clima, à natureza, aos ritos e às festas que eles fazem. Há tribos que, mesmo tendo adotado o uso de roupas, os componentes ficam nus em solenidades especiais. Por ser o Brasil um país tropical de clima quente, a maioria das tribos passam a usar pouca roupa na maior parte do tempo. As tribos localizadas na fronteira do Brasil, próximas às correntes das Cordilheiras dos Andes, passam a usar uma espécie de manta chamada coxumã, que é tecida pelas índias e que são usadas por eles nos períodos mais frios. Os índios brasileiros usam muitos adereços e pinturas corporais. Os adereços são confeccionados principalmente por plumas de aves, como arara, papagaio, tucano e gavião. Também são usados sisais, pedras, sementes, dentes, garras e também bicos de animais. As vestimentas adornadas principalmente por plumas são utilizadas em ocasiões especiais, em rituais e também em comemorações. O elemento indígena não foi o único que contribuiu para a formação da cultura brasileira. Por exemplo, quando os portugueses desembarcaram aqui no Brasil, além dos indígenas que viviam no território, foram trazidos mais de 4 milhões de africanos de diversas culturas para trabalharem como escravos aqui. Essa diversidade linguístico-cultural fortaleceu e construiu as bases da identidade do português brasileiro. O contato entre indígenas, africanos e diversos imigrantes que vieram de várias partes da Europa serviu para essa chamada miscigenação e a transformação do Brasil num país multicultural.